Olá, amigos! Aqui estamos depois de uma pausa um pouquinho longa até, de alguns dias. Nós estamos de volta porque às vezes compromissos, atividades, necessidades nos impedem de estar diariamente como nós gostaríamos. Mas aqui estamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Eu gostaria de refletir hoje sobre um tema, um assunto que eu acho muito importante na vida espiritual, que é a prioridade que devemos dar ao Senhor Deus. Quando falamos prioridade ao Senhor Deus, e tudo que é concernente à vida espiritual, tudo aquilo que diz respeito à necessidade de se trabalhar para a obra realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós sabemos, todos nós sabemos, e eu sei que todo cristão, todo crente fala, não, Deus é prioridade na minha vida. Nós falamos muito de prioridade, mas eu gostaria que hoje, nessa oportunidade, nós meditássemos um pouco, refletíssemos, e cada um vai fazer isso consigo mesmo. A prioridade que realmente nós damos a Deus, a prioridade que nós damos realmente à nossa função, nosso trabalho, nossa atividade principal como Igreja de Cristo, que é anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, expandir o reino de Deus na face da terra, levando essa mensagem do Evangelho a tantos quantos nos seja possível falar e chegar até as pessoas. Eu gostaria de ler alguns versículos aqui no Evangelho de Mateus, quando Jesus andava pelas praias da Galileia, e ali ele estava se dirigindo depois de ter passado pelo deserto, passado 40 dias em jejum e oração, passando pela tentação, enfrentando o inimigo frente a frente, face a face. Aí ele percorre as praias da Galileia para recrutar os seus discípulos, os primeiros, os fundamentos da igreja primitiva. E em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 18 em diante, diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os eles, e imediatamente eles, deixando o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguiam-no uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Meus irmãos, é interessante que nos dias de hoje nós enfrentamos uma situação bem diferente. Nós sabemos da seriedade, da necessidade, da gravidade do trabalho da igreja em pregar o evangelho, nós crentes, nós cristãos, que fomos chamados, que quando nós nos convertemos, irmãos, quando nós recebemos a luz de Deus, a luz do Espírito Santo em nossa vida, pudemos ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo, obra que o Espírito Santo faz na vida do ser humano, automaticamente nós somos convocados para uma batalha, para uma guerra, ao trabalhar na obra e na seara do Senhor. A Igreja de Cristo é convocada para essa guerra espiritual. Agora nós vemos que muitos cristãos, principalmente nos dias de hoje, nós sabemos que
nessa atualidade, nesse mundo que nós vivemos, hoje é muito complicado as pessoas terem uma atitude de prioridade para com Deus. Porque, na verdade, não, Deus é prioridade, as coisas de Deus são prioridade. Faça uma análise sincera, faça uma reflexão íntima, você que é pregador do Evangelho, que é um pastor, que é uma pastora, que é um presbítero, um diácono, uma diaconisa, enfim, um missionário, uma missionária. E nós sabemos que existem muitos, e se você não tem título, nem cargo nenhum oficial dentro da sua comunidade, dentro da sua igreja, você é credenciado por Deus, viu? Não existe isso, não, quem prega a palavra é só o pastor, existem ministérios dentro da igreja, mas a igreja é formada por um todo, é um corpo, diz a Bíblia, do qual Jesus Cristo é o cabeça. Então, todos nós, como Igreja de Cristo, estamos comprometidos em fazer a obra que Deus nos determina, que Jesus nos chamou para fazer. Esse chamado começou lá nas praias da Galileia, quando Jesus chamou os seus discípulos, né? E nós vemos que eles estavam envolvidos com o seu trabalho secular, com o seu ganho de vida, com a sua maneira de sobrevivência, estavam trabalhando inclusive com familiares, e o chamado de Jesus foi fortíssimo. Eles foram envolvidos por um sentimento, por uma emoção tão grande, um envolvimento do Espírito Santo que os fez tomar uma atitude ali decisiva, largando tudo, não olhando para trás, não olhando, sabe, não foram para casa para pegar uma malinha de roupa, para dar uma satisfação para mamãe, papai, esposo, esposa, eles passaram a partir dali prioridade, isto é prioridade. Quando nós colocamos Deus, o chamado de Deus, a obra de Deus em primeiro lugar, quando nós olhamos para as almas perdidas e realmente quando vemos as pessoas necessitadas, carentes, perdidas, necessitando conhecer Jesus Cristo e se converter, não existe prioridade maior. E o que nós vemos hoje é que há uma negligência. As palavras são muito bonitas, os discursos são maravilhosos, sabe? A gente vê muita conversa, mas prioridade para a obra de Deus está faltando. Hoje tem prioridade para ganhar dinheiro, para fazer campanha, para fazer uma porção de coisas, mas nós estamos falando da prioridade que Deus deu para a salvação das almas. Está lá na palavra de Deus, você conhece esse versículo que eu tenho batido e rebatido e citado aqui com frequência. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pensa na obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário para trazer salvação à humanidade. E essa obra, essa realização, esse ato consumado no alto da cruz precisa ser anunciado por todos os cantos da terra. Esse trabalho, essa atividade da igreja precisa ser solidificada através de vida de oração. E nós sabemos que muitos falam de oração, falam de coisa. Hoje não se consegue fazer uma vigília. Eu sou do tempo que uma vigília começava às 9, 10 horas da noite, terminava às 5, 6 horas, 7 horas da manhã, e ninguém queria ir embora porque o poder de Deus caía. Hoje, para segurar os crentes das 9 horas até as 10, até as 11, misericórdia. Sabe? E nós perguntamos aonde está o poder de Deus. Não, porque as pessoas têm que trabalhar no dia seguinte, as pessoas estão envolvidas com uma série de compromissos materiais. Não, eu tenho minha família, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu emprego, eu tenho as minhas necessidades. Olha, quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Você pode ter certeza que aqueles discípulos ali na praia da Galileia, que abandonaram tudo, viraram as costas para tudo para seguir a Jesus, pode ter certeza que seus familiares, esposa, pai, mãe, filhos, filhas, ninguém passou necessidade. Você pode ter certeza que Deus cuidou de cada um deles, porque é promessa bíblica. Mas hoje tudo está mudando, há uma conformidade em tudo isso, não é bem assim, não é dessa forma. Hoje o mundo, olha, Deus não mudou, a palavra de Deus não mudou. Eu sei que o que eu estou dizendo é duro. Eu quero que você reflita, meu irmão e minha irmã, até onde chegar essa palavra ao seu coração, aos seus ouvidos. Eu quero que você tenha uma reflexão.
Deus é prioridade na sua vida? Você tem dado prioridade à obra de Deus? Você tem dado prioridade à sua atividade como igreja de Cristo, de levar essa palavra do Evangelho, essa palavra de salvação aos perdidos pecadores? Ou você tem outros valores, outros compromissos, sabe, que ocupam o teu tempo? Deus sabe, Deus entende. Não, Deus não entende. Sabe, porque Deus mandou Jesus para morrer na cruz do Calvário para que se esparramasse essa grande salvação por todo mundo, por todos os recantos, os quatro cantos da terra, e compete a nós. Nós somos, como igreja de Cristo, convocados a fazer essa obra, e não pode haver prioridade maior. Mas hoje crente tem tempo para ir a campo de futebol, assistir jogo, ou pela televisão, assistir programa, tem tempo para tanta coisa. Deus é prioridade na sua vida? A obra, o anunciar o evangelho é prioridade na sua vida? Você tem certeza? Consulte o seu coração. Eu faço um convite para você nessa ministração, nessa reflexão, porque eu quero refletir também. De que maneira eu tenho agido, de que maneira eu tenho feito. Tem sido a obra do Evangelho que custou a vida humana de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o anunciar o Evangelho, fazer essa obra, o obedecer, o ide, tem sido prioridade na minha vida? Ou eu estou envolvido com outros valores, com outros compromissos, com outras coisas, e fico arrumando desculpinha, palavras bonitas, discursos convincentes? Olha, nós precisamos dar atenção à palavra de Deus. Nós somos igreja de Cristo. Se você é igreja de Cristo, se você é um servo de Deus, se você é uma serva de Deus, cuidado para não dar prioridade a outras coisas e fica dizendo por aí que Deus é prioridade na sua vida. Será que seu emprego, seu trabalho, os seus recursos financeiros não são prioridade na sua vida, não? Desperta para a realidade, porque Jesus Cristo está voltando. E diante de Deus, ninguém vai ter conversinha, boa conversa, lábia, na hora que chegar na presença de Deus para apresentar os resultados do seu trabalho. Nós vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai Celestial, eu apresento a Ti, Senhor, a minha vida e a vida daqueles que me ouvem, que nesta reflexão possam pensar: estou eu envolvido e comprometido com o quê? Com as coisas de Deus? Sim. E as demais coisas que me preocupam, que me envolvem, que ocupam o meu tempo, a minha mente? Enfim, Senhor, nós precisamos acordar como igreja de Cristo, despertar para essa grande necessidade. Jesus Cristo está voltando. A mensagem do Evangelho precisa ser divulgada, Deus precisa ser prioridade, a obra do Evangelho, a obra de Jesus Cristo precisa ser prioridade nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos ouvir, ser atentos, abrir os nossos ouvidos para o ide que Jesus deixou para todos nós. Senhor, abençoa todos que nos ouvem, que recebem essa palavra, em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito e para a Tua honra e glória. Amém e amém. Deus te abençoe e até a próxima reflexão, em nome do Senhor Jesus.